Queridos irmãos, nós chegamos para mais um tutorial. Esta semana começa o novo alimento diário, né? Cujo título é O Encargo Central de Paulo. E nessa semana, né, como é a segunda mensagem lá da Conferência Internacional da Estância da Vida em fevereiro, e então nós estamos ruminando semana após semana e utilizando o tutorial para facilitar a vida dos irmãos que vão compartilhar nas igrejas, tal. Não é que a gente é mestre no assunto, mas queremos, né, dar um destaque a alguns pontos, alguns tópicos, para que os irmãos possam depois ruminar melhor e passar para os demais irmãos. Essa semana falou novamente dos 4 livros, né, 4 epístolas que Paulo escreveu, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Isso ele escreveu em Roma. No entanto, para entender a linha da economia de Deus no Novo Testamento, precisamos acrescentar o Gálatas. Gálatas, na verdade, nós não sabíamos. Pensávamos que Gálatas era mais uma epístola, não é, como tantas outras, sem muita importância. Ali fala alguma coisa da religião, tal, e sobre Cristo, a religião, isso que nós ouvimos falar no passado. Mas desta vez o Senhor nos deu mais luz, graças ao Senhor, mais revelação, e agora Gálatas mudou totalmente de figura. Para nós, o Gálatas hoje é uma epístola tremendamente importante, não é? Porque ali fala de tudo que é da linha da economia de Deus do Novo Testamento. Ali o Paulo falando para os Gálatas, você pode perceber que Paulo estava fazendo de tudo para trazer os Gálatas novamente para a linha da economia neotestamentária de Deus. Paulo não tinha intenção de falar de religião, de circuncisão, de lei de Moisés, nada disso. Mas ele foi preciso falar para quê? Para trazer os irmãos de Gálatas novamente à verdade do Evangelho, ao verdadeiro Evangelho. Não é? Então, porque os Gálatas tinham se desviado dessa linha central da economia de Deus. E como tem sido enfatizado e repetido, aqui vamos falar novamente que Gálatas se compara ao fuselagem de um avião, o corpo do avião, que é onde se situa a cabine de passageiros. E esse cabine de passageiros, né, tipifica a nossa vida da igreja. Nós estamos todos inseridos nesse cabine de passageiros. E nós vamos fazer uma viagem. Estamos fazendo uma viagem para a meta. A nossa meta, como descreve o Filipenses, não é? É o reino dos céus ou o mundo que há de vir. Então, e para equilibrar Gálatas, né, nós temos de um lado Colossenses, que fala mistério de Deus é Cristo, e o Efésios, que fala mistério de Cristo e a igreja, não é? A igreja é bem balanceada. E nós também temos o Filipenses, vou repetir novamente, Filipenses nos mostra a meta, e o Senhor Jesus está lá em cima, lá na meta, nos chamando, né, nos encorajando, para que não paremos no meio do caminho, mas para que não parasse a nossa busca e reunir toda a nossa diligência para chegar ao nosso destino, e não chegar sozinhos, chegar com todos os santos, né, juntamente conosco. Isso então é edificado por este avião. E depois foi agregado também Filemão. O livro de Filemão, não é? Ele é uma carta pessoal que Paulo escreveu para Filemão, que era um dos irmãos responsáveis da igreja de Colossos, e tinha um escravo de nome de Onésimo. E nós sabemos que Onésimo deve ter defraudado seu senhor, seu amo, e fugiu dali, né?
e não sabemos em quais circunstâncias ele foi parar lá em Roma e encontrou-se com Paulo. Imagina essa cena de alguém foragido, não tem nada, era escravo, não tinha direito nenhum e acreditamos estava sem dinheiro, é pobre, né? Então ele encontrou com Paulo. E graças a Deus, Paulo tinha ido a Roma justamente para que ele pudesse ser julgado pelo César, mas ali a Bíblia diz que ele alugou uma casa, né? E tinha um soldado, em Atos 28 nos mostra, que tinha um soldado escoltando Paulo ali, fazendo guarda para o Paulo. E nessa casa alugada de Paulo, Paulo tinha liberdade para receber as pessoas. E a Bíblia também disse que Paulo, ao receber as pessoas, falava do evangelho do reino para todos que demandava a ele. Graças ao Senhor. Então Paulo foi totalmente recuperado, né, daquele Paulo que sabemos que rejeitou João, Marcos, né, que separou de Barnabé. Mas aqui, depois da experiência de Cesareia, vimos outro Paulo, né, em Roma, e ele pôde escrever então suas epístolas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Graças ao Senhor. E o Filemão, novamente, quero voltar ao Onésimo, que era alguém que era escravo de Filemão, que encontrou com Paulo, e Paulo, né, ele sem discriminação nenhuma, recebeu esse escravo e pregou o evangelho para ele, não só pregou o evangelho para ele, como cuidou dele, com todo amor, dedicou tudo que Paulo tinha, né, de amor de Deus que estava em Paulo, e com esse amor, muita paciência, muita perseverança, sempre acreditando, nunca desistiu, né, de Onésimo. E esse amor de Paulo, o resultado disso foi que Onésimo, de inútil, né, se transformou em útil. Paulo disse para o Filemão que antes era inútil para ti, agora se tornou útil para ti e para mim. Graças a Deus pelo o trabalho de amor, o labor de amor, com certeza pode transformar uma pessoa de inútil para útil. Esta diz muito com respeito à nossa vida da igreja. Nós estamos na vida da igreja, precisamos também amar-nos uns aos outros, não é? Assim como Paulo amou Onésimo, e não poupou esforços, não poupou vida, não poupou amor para levar esse Onésimo, não somente alguém útil, e o Paulo também disse fiel e amado ministro. No fim, ele foi um cooperador de Paulo, né? Isso mostra quão importante este amor no nosso dia a dia, né? E depois, então, também Onésimo, né? Nós vimos que também Paulo, né, antes de começar, né, ele então estava na igreja de Antioquia, uma igreja muito forte no espírito, né, orava sempre, e ali o espírito tinha total domínio ali dos irmãos, né, totalmente no espírito, e por esse ambiente de oração, nós sabemos que os líderes ali são 5 profetas e mestres, eles estavam servindo o Senhor e orando. Aí o Espírito Santo fez separar Barnabé e Saulo para a obra. Então Paulo foi, e graças a muita oração da igreja Antioquia, e foi. Depois nós vimos que por causa da perturbação que vinha dos judeus, dos judaizantes da parte de Jerusalém para Galácia, a região da Galácia, para os irmãos Gálatas, foi que Paulo então, juntamente com Barnabé, foram até Jerusalém para tratar desse assunto, porque o assunto veio lá de Jerusalém. E ali nós pudemos ver
que nossa ideia de Jerusalém era uma ideia de que a igreja de Jerusalém era controladora, dominadora, e o seu líder máximo, que era o Tiago, era um ditador, ele que mandava em tudo. Mas, ao rever capítulo 15 de Atos, vimos algo surpreendente. Não vimos um Tiago tão ditador assim, tão, fazendo tudo sozinho, dominando. Não, pelo contrário, um Tiago bastante querendo abrir para todos esta questão de judeus. Judeus falavam que os gentios, mesmo sendo salvos, tinham que praticar circuncisão e guardar a lei de Moisés. E essa reunião era para definir se os gentios precisavam realmente de fazer isso ou não. E em vez de Tiago tomar uma decisão pessoal, ele abriu essa questão para todos que estavam ali, principalmente presbíteros, e apóstolos. Ali, então, ele demonstrou de que ele não era ditador. Ele era, pelo contrário, ele queria ouvir a opinião de todos. Então, ele convocou uma reunião ali, tinha todos os tipos de pensamentos, de opiniões, e que ele queria saber qual a opinião de todos ali. Imagina, claro que, feito isso, cada um defendia o seu. Formavam-se até grupos que defendiam que os gentios tinham que ser circuncidados, e outro grupo dizia que não precisa ser circuncidado. E ali, então, a Bíblia nos mostra que houve uma grande discussão, entre eles. Muita opinião para cá, muita opinião para lá. E um detalhe muito curioso, nós não vimos ali, naquela reunião, eles pararem para orar. Nenhum momento a Bíblia diz que eles pararam para orar. E oração é importante, é mais do que importante. Oração é o início, é o começo. Antes de fazer qualquer coisa, devemos orar, honrar o nosso Senhor, dando ao Espírito a primazia de tudo que vamos fazer na vida da igreja. Então ali, depois de tanta discussão, ali de repente levanta o Pedro, e Pedro começa a falar, e quando Pedro falou, calou todos que estavam ali, todos ficaram em silêncio. Mostra que o falar de Pedro tinha peso. E mais tarde também o próprio Tiago seguiu essa linha de Pedro, porque Pedro já tinha ido à casa de Cornélio e visto com seus próprios olhos o que Deus fez na casa de Cornélio, ou seja, Deus então abriu a porta do evangelho para também os gentios. Graças ao Senhor. Então nós vemos, prosseguindo aqui, que a igreja, O que é a igreja? A igreja não é uma instituição humana, não é uma organização. A igreja também não é um lugar físico. A igreja vem do grego eklesia, que quer dizer, chamados para fora. Graças ao Senhor nós fomos chamados para fora. Então, para quê? Para viver a vida da igreja. A igreja, então, é algo dinâmico, algo vivo, orgânico, não é algo estático, parado. Então, essa deve ser chamada de vida da igreja. Aqui tem uma palavra no Alimento Diário, eu queria citar para os irmãos, para a gente ver juntos o que está escrito aqui. Primeiramente, em quarta-feira da semana 2, quarta-feira, aqui ele diz assim, vou ler para os irmãos, no último parágrafo. Se tivermos o amor como base, não olharemos os outros do ponto de vista da carne, mas veremos o valor que cada um tem para com o Senhor. Então, irmãos, não olharemos ninguém segundo o ponto de vista da carne.
Olharemos, daremos o valor que cada um tem para o Senhor. Aqui ele faz uma citação, 2 Coríntios 5, 16 e 17. Se não estivermos sobre a base de amor, saberemos apenas condenar os outros. É verdade. Se a gente não tiver o amor como base, nós aqui na vida da igreja nós vamos criticar uns aos outros, ofender uns aos outros e só achar defeitos uns dos outros. Como uma atitude assim, não há como avançar na vida cristã. Contudo, se estivermos em Cristo, espontaneamente praticaremos o amor, como é mostrado na epístola a Filemão, e prosseguiremos de forma vitoriosa na vida espiritual. Também eu também quero mostrar para os irmãos outro trecho que está semana 2 também, sexta-feira, virando a página, na página 38, esse parágrafo aqui, eu vou ler toda parágrafo, que aí termina de sexta-feira. Ele diz assim: podemos exemplificar esse ponto utilizando a questão do véu descrita em 1 Coríntios 11. De fato, a Bíblia ensina-nos o princípio da submissão da mulher, representado pelo uso do véu. Da mesma forma, em 1 Timóteo 2,12, vemos que não é permitido à mulher ensinar nem exercer autoridade de homem. Isso não significa, contudo, que as irmãs não possam se manifestar em nossas reuniões, pois em 1 Coríntios 11,5 diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza. Como membros do corpo de Cristo, as irmãs têm certamente sua porção e função a ser desempenhada para a edificação do corpo de Cristo, especialmente no cuidado mútuo e zelo, encorajando outras irmãs. Por que eu fui destacar isso? Para mostrar quão importante são as irmãs na vida da igreja, né? As irmãs podem sim movimentar-se na igreja, nas reuniões, as irmãs podem orar. Aliás, as irmãs são muito dadas à oração, muito mais que os irmãos. As irmãs amam orar, né? E também as irmãs podem sim profetizar. Profetizar é falar por Deus, né? Claro que não deve ter um tom de ensino, porque as irmãs não podem ensinar. Entretanto, as irmãs podem orar e as irmãs podem profetizar, não é? E as irmãs também, a elas foi dado o papel de apoiar os irmãos na vida da igreja, né? Por exemplo, nós falamos muito recentemente sobre abrir nossas casas, né, como grupo familiar de multiplicação. Precisamos das irmãs para abrir as casas, para coordenar a reunião de casa, para receber as pessoas em casa. Nada melhor do que esse papel dado para as irmãs, que são muito importantes. Claro que os irmãos fazem isso também, mas queremos encorajar as irmãs na vida da igreja a servirem ao Senhor. Também tem uma outra passagem aqui, né? Aqui no domingo, volta a falar sobre Gálatas. Ele fala assim, que Gálatas, o principal capítulo de Gálatas é o capítulo 4. Ali, um pequeno capítulo, mas nos mostra um retrato do nosso crescimento, né? Primeiramente, nós somos como meninos. Quando nascemos de Cristo, a nossa vida era criança, uma vida infantil em relação à vida de Deus. Então ali, o que a gente, depois de salvos, graças ao Senhor, Ele nos colocou na vida da igreja. Como bebês, enquanto somos meninos, somos iguais a escravos. Apesar de ter tudo, ter herança, promessa prometida, mas nossa vida é como escravo.
Mas graças ao Senhor, nesse ambiente na vida da igreja, nós temos os curadores, os tutores, né, que são os irmãos responsáveis, os irmãos de serviço, os irmãos mais crescidos do nosso meio, que cuidam de nós, que administram nossa vida espiritual. E também nós temos pastores e mestres, né, que nos apacentam, também nos ensinam a verdade da Bíblia, tudo. Nesse ambiente nós crescemos. Esse é o primeiro estágio. No segundo estágio, esse crescimento nos leva a mais ou menos a uma idade de adolescência, 12, 13 anos de idade, mais ou menos. E aí nós crescemos um pouquinho e começamos a nos interessar pelas coisas do Senhor, pelas coisas da igreja, pelas coisas do Pai que está nos céus. E percebemos que nós somos filhos legítimos dele. Não somos qualquer um, somos filhos sim, não é? Nós então temos a filiação. Deus nos predestinou para a filiação. Então ficamos alegres e sabemos que Ele é nosso Pai. Aí, com muita alegria, nós clamamos, Abba Pai, Abba Pai. Não é verdade? Parece que isso para nós é o máximo, né? É o topo, já chegamos ao topo. Conhecemos o Pai, Ele é meu Abba Pai, posso clamar, não tenho liberdade para clamar. Entretanto, não é tudo. Ainda precisamos crescer mais. Dia a dia tem que crescer. Até maturidade, até amadurecer. Nesse estágio, terceiro estágio, estágio de maturidade, vamos experimentar muitas coisas, não é? Muitas lições de vidas, muitas ocasiões em que devemos negar a vida da alma, né? Não fazer a nossa vontade e fazer contrário da nossa vontade. Aquilo que que o Senhor disse para o Pedro é verdade. O Senhor falou, Pedro, me amas? Perguntou 3 vezes. E o Pedro disse, sim, eu te amo, Senhor. Mas o Senhor disse para Pedro, Pedro, então, quando você era jovem, você se cingia e andava para onde você queria. Mas quando for velho, você já não pode fazer isso, você não tem mais liberdade. Os outros é que vão te cingir e vai te levar para onde você não quer. O que significa velho? Não é velho de idade física, é velho de maturidade de vida de Deus. Quando nós alcançamos esse estágio de amadurecimento, não temos nossa própria vontade, não temos nosso próprio desejo. O nosso desejo está no Senhor, nossa vontade está na igreja. Então, os irmãos é que nos levam, não é verdade? Se chegarmos a esse ponto, é sinal de que estamos maduros, né? E que quando chegarmos à maturidade, Deus pode nos usar mais ainda, certo? Então, irmãos, graças ao Senhor, não é que pela graça nós somos salvos e essa graça nos acompanha dia a dia para nós exercitarmos o dom. Quando exercitamos o dom, vem a graça. E depois da graça vem o ministério. E Deus pode, então, nessa maturidade de ministério, usar para as suas operações, para a sua obra. E trazer frutos para produzir, gerar muitos frutos novos para o Senhor. Queremos lembrar novamente os irmãos que este ano queremos crescer em vida, também crescer em números. Então temos esse projeto Vide Frutífera, que vamos pregar evangelho, não é, para todos e firmar as pessoas. Jesus é o Senhor. E se você tiver algum comentário, entre nesse canal, faça a sua assinatura. Nós queremos saber da sua resposta, queremos através dos seus comentários, para estarmos sempre melhorando o nosso tutorial. Amém?